Olá, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam muito bem, se firmando aí no Senhor, né? Vencendo os desafios do dia a dia. Dando sequência ao nosso estudo do Apocalipse, hoje vamos, a partir do versículo 15, continuando a respeito da igreja de Pérgamo, pessoal. Então, nós percebemos que lá tinham aquelas pessoas que sustentavam as doutrinas dos nicolaítas, que já foram estudados aqui no capítulo 2, versículo 6. E a gente percebe o seguinte, uma diferença entre a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Por quê? Enquanto Éfeso colocava para fora e repudiava os homens maus, os falsos apóstolos, em Pérgamo, esses homens eram líderes. Os nicolaítas, gente, uma característica forte neles é a de dominar o povo, inserindo doutrinas completamente, vamos dizer assim, heréticas. E aí eles gostavam muito daquelas que o Balaão também ensinava, que era uma soma de moralidade, mais espiritualidade, visando obter bens materiais, visando interesses materiais. E hoje, infelizmente, tem muita gente nas igrejas fazendo isso, né? Atraindo o povo, forçando o povo a dar bens materiais, né? Enfim, demonstrando uma certa espiritualidade, mas por trás disso tem imoralidade, ou às vezes eles fazem vista grossa para essa imoralidade. Por quê? Porque tem interesse em, de repente, ter benefícios. Então nós percebemos que o Senhor também fala aí no versículo 16, que ele viria contra eles sem demora e iria pelejar com a espada da boca dele, que a gente sabe que é a palavra de Deus. Então pelejar contra quem? Contra esses nicolaítas, contra os seguidores de Balaão que estavam na igreja. Possivelmente os nicolaítas também eram seguidores de Balaão, né? E eles levavam, gente, o povo à idolatria. Olha para vocês verem aqui, em Números, capítulo 25, versículos do 1 ao 3. Olha o que as doutrinas do Balaão faziam com o povo. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal. Está vendo a mistura aqui? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então você vê que sujeira que tinha na igreja de Pérgamo, pessoal, era realmente, olha, uma igreja completamente assim, quase que desviada, né? Salvo aqueles que ainda se mantinham fiel por meio de uma convicção pessoal em Jesus Cristo. Além disso, lá tinham também práticas fortes do gnosticismo, que é, pessoal, uma mistura de cristianismo mais paganismo. Então a gente sabe que o paganismo envolve a crença em vários deuses. Então os gnósticos misturavam cristianismo com paganismo. Tem também no meio do gnosticismo, gente, uma certa prática de esoterismo. Então você vê que realmente muito contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Seguindo, nós temos no versículo 17, pessoal, dizendo aí, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. E está falando que o vencedor iria ganhar o maná escondido. Agora veja bem, nós temos que entender que o que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra daquilo que viria, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então, em Êxodo 16, 33, nós vemos, né, Êxodo 16, 33, nós vemos o seguinte, ó, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar as vossas gerações, né? Para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Então eles pegaram e colocaram esse vaso, gente, dentro da arca, né? E essa arca, ela tipificava a presença de Deus. Tanto é que quando nós olhamos aí 1 Samuel capítulo 4, que diz que a arca foi tomada pelos filisteus, tanto Eli quanto a nora dele, ambos morreram. Por quê? A arca significava a presença de Deus, e eles disseram lá, né, falaram assim, olha, e acabou, ou seja, foi-se a glória de Israel. A arca representava a presença de Deus entre o povo.
Então eles ficaram, né, ficaram assim, estarrecidos porque a arca tinha sido levada pelos filisteus. Nós vemos também em Números, capítulo 10, gente, versículo 35 e 36, deixando claro aqui também, ó, partindo a arca, ou seja, a presença de Deus, não é? Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Então você está vendo? Aqui deixa claro para nós que a presença de Deus estava representada pela arca. E o maná foi escondido dentro da arca. E essa arca, irmãos, ela apontava para Jesus Cristo, que é o quê? A presença de Deus, seria a presença de Deus entre os homens, naquele contexto, né, de Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e hoje ele também tipifica a presença de Deus entre nós. Até que você vê lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, falando que ele é o Deus conosco. Né? Depois o texto fala no capítulo 28 que eis que estou convosco por todo o tempo, até a consumação do século. Então, se Jesus tipificava a arca e nela foram colocadas coisas preciosas para que as futuras gerações lembrassem, só um detalhe também importante, não se podia abrir a arca, não era permitido naquele contexto, né? Eles olharem dentro da arca. Hoje, Jesus, que tipifica também a presença de Deus, nele foram escondidos, assim como na arca, os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É isso que fala lá em Colossenses 3, 2, aliás, 2, 3. Tá? Então, o que muda é que hoje nós temos acesso aos tesouros que estão ocultos em Jesus Cristo. Porém, nós temos que buscar isso. É o que diz lá em Salmos capítulo 25, versículo 14. Os segredos do Senhor, ou seja, os segredos que estão ocultos em Jesus hoje, que representa a presença de Deus para nós, eles são para aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Né? O Senhor vai se revelar para eles. Salmo 25, 14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Então, hoje, gente, nós temos esse desafio de buscar esse maná escondido que está em Jesus Cristo. Nele estão os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então, como está o nosso interesse por esses tesouros? Quando se fala de algo que é material, não é verdade? Olha, você vai conquistar isso, materialmente falando, ali tem um tesouro. Hoje o ouro é extremamente valioso, né? As pessoas querem ouro. Só que Jesus tem um ouro muito mais valioso para nós, que é o que está escondido nele. Mas me parece que a disposição dos cristãos, né, de buscar esses tesouros escondidos, né, em Jesus Cristo não é muito intensa. Então, o maná escondido tipifica aquilo que está oculto em Jesus Cristo. Lá na arca, no Antigo Testamento, eles não poderiam ver, não poderiam abrir a arca, mas hoje nós temos o acesso. Avançando, a gente vê ali no texto que o vencedor, gente, iria ganhar uma pedrinha branca. Né? E aí, pessoal, o que significa essa pedrinha branca? Detalhe, existem possibilidades, gente, nós não sabemos exatamente. Na cultura da época era o seguinte, quando você lançava as pedras, você tinha, né, lançava a sorte, você tinha duas pedras, uma branca e uma preta. A branca era sinal de aprovação e a preta de reprovação. Tá? Então, é uma possibilidade aí. Jesus hoje é aquele que nos aprova e também reprova. Então, aquele entre nós que receber a pedrinha branca, ele já estará automaticamente aprovado. Né? Olha aí, quando havia julgamento, a mesma coisa. Olha, a pedrinha branca significava liberdade e a preta significava condenação. Jesus hoje é o justo juiz que condena ou que também dá liberdade. Só basta a gente querer. Mais uma possibilidade também é que os vencedores, quando recebiam essa pedrinha branca, eles tinham direito ao auxílio do governo pelo resto da vida. Sabe? Hoje, da mesma forma, se você receber, à medida que nós recebemos essa pedrinha branca, nós estaremos amparados por Jesus Cristo, tendo todos os benefícios do reino durante a eternidade. Você vê? Então, são várias possibilidades. Mais uma.
elas eram dadas para quê? Para que as pessoas tivessem, né, passe livre de uma região para outra, sabe? Então, tanto não só de uma região para outra, mas também em situações e reuniões ela poderia participar. A gente tem aí, ó, mais um detalhe, ó, eram dadas a escravos libertos. Para quê? Para demonstrar cidadania. Nós também, gente, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, segundo Colossenses 1,13. Correto? Então, pessoal, é aquilo. Nós não vamos falar para você se posicione com essa aqui ou com aquela, porque nós não temos certeza. Daí nós só vamos saber mesmo o que significa essa pedrinha lá na frente. Depois o versículo fala, ó, que nessa pedrinha aí, ó, vai estar escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, gente. Outro mistério também que está aí. Tá? O que é esse novo nome? O que significa? Também existem as possibilidades. Tem gente que fala que esse novo nome, pessoal, como é um nome que ninguém conhece, então seria semelhante ao seguinte: durante a sua caminhada aqui, nessa terra, você teve a tua vida de relacionamento com Deus, e ninguém conhece, só você e Deus. Então, esse novo nome representaria o seu relacionamento íntimo com Deus aqui na Terra. Então, você vai receber lá um nome que só você e Deus conhecem, da mesma forma, só você e Deus conhecem o seu relacionamento com ele aqui. Então, lá também é a mesma coisa, só você e ele sabem. Então, o seu nome seria mudado nessa perspectiva. Mas, pessoal, nós não podemos afirmar, gente, com certeza, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, correto? Então, a gente precisa, se nós vamos aqui nesses estudos se posicionar dessa forma. Se a gente não tem certeza, não vamos fechar a questão, correto? Nós temos, pessoal, que saber como avaliar. Às vezes a pessoa pega um versículo desse daí e ele cria uma doutrina, e se bobear, começa até a vender pedrinha branca, hein? Vai querer vender pedrinha, vai querer pedir oferta para você ter uma pedrinha. Então, nós não vamos partir para esse lado de afirmar o que é o que não é. Simplesmente vamos mostrar as possibilidades. Agora, veja bem, eu preciso, gente, avaliar essas doutrinas que são criadas em cima de pedrinhas brancas, em cima de rosa, etc, etc, para ver se eu aceito elas na minha vida. Então, uma forma que a gente tem de avaliar é o seguinte: lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, vai começar dizendo lá que nenhuma verdade deve ser estabelecida a não ser por duas testemunhas. E no capítulo 19, versículo 15 de Deuteronômio, a gente vê o texto falando que uma só testemunha não seria suficiente para poder condenar para poder condenar alguém. Olha o que diz aqui, ó. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, a Bíblia sempre usa, gente, duas ou três testemunhas para aprovar uma verdade, para aprovar um fato. Então, nós podemos pensar o seguinte, que as testemunhas que nós temos hoje em favor da verdade são os versículos. Então, antes de você aceitar qualquer doutrina na sua vida espiritual, veja se ela está respaldada, gente, por pelo menos 2 ou 3 versículos. Correto? É uma segurança que nós temos. É isso que você vê Jesus Cristo sugerindo em Mateus capítulo 18, do 15 ao 16. Nós vemos o 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo falando, olha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade vai ser confirmada. Correto? Então, nós, infelizmente, boa parte dos cristãos, muitas vezes, caem em doutrinas que a pessoa pega um versículo apenas e estabelece ali, ó, várias regras. Então, isso então tomar muito cuidado. 1 Timóteo 5,19. Olha isso aqui também, ó. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E o texto de Hebreus 10, 28 também vai dar a entender esse aspecto. Então, meu irmão, fica essa dica para você. Cuidado com as doutrinas que estão surgindo em nosso meio. Faz parte isso acontecer, os falsos profetas, ou até vezes a pessoa não é nem um falso profeta, correto? Às vezes é um erro de interpretação, é a falta de conhecimento, de cuidado, a pessoa cria uma doutrina com a melhor das boas intenções,
mas nós precisamos saber examinar tudo e reter o que é bom, conforme Tessalonicenses 5:21. Então, nunca esquecendo, gente, que a Bíblia, pessoal, interpreta a própria Bíblia. Sabe? Ela não precisa ser explicada. Aí nós temos o versículo aí, Deuteronômio. Se não está dando para explicar, se Deus não deixou claramente revelado, é porque ele não quer que a gente saiba. Correto? Tem coisas que a gente não vai saber, só lá na glória. Nós não temos estrutura para saber. E Deus entende isso. É por isso que Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, fala assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos, para cuidarmos e cumprirmos todas as palavras que estão escritas nessa lei. Então, se não está revelado claramente, meu irmão, é porque Deus não quis que fosse assim. Ótimo. Encerramos aqui o estudo sobre a igreja de Pérgamo. Vemos aí dos versículos 12 até o 17 do capítulo 2. E aí eu encerro fazendo aquele convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Olha, você tem que começar a andar naquilo que diz em Romanos 6,4, em novidade de vida. De repente, quantas coisas você está tentando fazer diferente, sem ter um conhecimento mais próximo de Deus, mais íntimo e não está dando certo. Então você precisa de uma nova vida. Sabe quando a pessoa fala assim, olha, eu quero uma mudança, eu quero algo diferente. Então, entregue a sua vida para Jesus Cristo, se aproxime dele, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, comece a estudar a Bíblia, frequente os cultos de escola dominical ou de ensino bíblico e vá, sabe, questione, pergunte, queira conhecer mais Deus, que isso vai mudar a tua história sem dúvida nenhuma. E o que é melhor de tudo também, né? Você vai ser salvo quando Jesus Cristo voltar no arrebatamento da igreja. E para você que é um servo de Deus, eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento? Nós estamos, de fato, num relacionamento sério com Deus? Ou a gente parece que é cristão, mas não somos? Ou a gente somos cristãos, mas estamos lá, meio cá, meio devagar, na busca pela santidade, pelo conhecimento, né? A Bíblia fala, em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Então nós precisamos estreitar, gente, esse relacionamento. As pessoas colocam, né, nas redes sociais, num relacionamento sério com fulano de tal, num relacionamento sério tal. Mas e com Deus? Nós estamos em relacionamento sério com Deus? Correto? Então, guarde isso no seu coração, né, para que a gente possa ir se firmando cada vez mais na fé, pregando o evangelho, sendo vasos usados para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Pessoal, encerro por aqui. Que Deus continue abençoando vocês. E vamos em frente até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço.